pessoal, nós já vimos aqui como mudar as propriedades de objetos que são construídos aqui no GeoGebra, né? E agora vamos falar das configurações do programa em si, né? Então vamos selecionar aqui o layout. Então vai lá na aba exibir e seleciona layout. Abre uma janela de configurações do programa e aqui a gente pode optar por exibir o campo de entrada, que está aqui embaixo, ou não exibir, né? Então vou deixar aqui marcada essa caixa para exibir. Eu posso escolher a posição do campo de entrada embaixo ou na parte de cima do GeoGebra. Eu vou deixar na parte de cima a partir de agora, porque eu percebi que algumas vezes a gravação cortou, né, as opções, né, das sintaxes ali, porque apareceu para baixo. Então vou deixar aqui em cima, porque assim eu acho que não vai ter mais problemas. Tá? Nós podemos também exibir a barra de ferramentas ou não, né? Então se eu tirar a marcação, não tem mais barra de ferramentas ali. Eu vou deixar marcado, porque a barra de ferramentas é interessante. Também é possível escolher a posição dessa barra de ferramentas em cima, na parte de baixo, né, na lateral esquerda ou na lateral direita. Eu prefiro aqui na parte de cima mesmo. Aí tem uma caixa aqui que é interessante a gente marcar, né, que é exibir ajuda na barra de ferramentas. Observa aqui, ó, que para a gente ter ajuda, lembra que eu falava para posicionar o ponteiro do mouse em cima da ferramenta que está selecionada. Aí tem a ajuda ali. Arraste ou selecione o objeto, né? Aqui, ponto. Selecione uma posição ou reta, função ou curva. Vou marcar um ponto. Agora, se a gente selecionar esta caixa aqui, ó, exibir ajuda na barra de ferramentas, a dica, né, vai aparecer aqui, tá? Não precisa passar o mouse em cima, né? Você seleciona uma ferramenta, por exemplo, polígono regular, e vai ficar a dica ali já escrito, tá? Então, eu vou deixar marcado, porque eu acho interessante ter essa dica, né? Bom para lembrar como que a gente deve utilizar cada uma das ferramentas. Também é possível exibir a barra de título, né? O que é o título? O título é esse daqui, ó, janela de visualização, ou essa daqui, janela de álgebra. Cada espaço aqui, né? Cada pedaço aqui do programa tem um título. Essa é a janela de visualização. Se eu tirar aqui a marcação, não vai ter mais o título, ok? Então aproveita melhor o espaço, mas eu vou deixar marcado aqui para fazer referência. Permitir a barra de estilos. A barra de estilos, pessoal, é aquela que a gente consegue mudar o estilo de um objeto, né? Então vou fazer aqui, ó. Então essa é a barra de estilos, tá? Se eu tirar a marcação, não vai aparecer mais a barra de estilos ali. Aí a gente tem que acessar as configurações, as preferências dos objetos para fazer a mudança, tá? Então, quando a mudança é simples, né? É interessante fazer por aqui mesmo, pela barra de estilos. E aqui tem a barra lateral, que é esse que está aqui no canto direito, ó, tá vendo? Tem essa setinha aqui. Se eu clicar aqui, aparecem essas opções por aqui, tá? Eu vou, por padrão, o GeoGebra já vem com essa caixa marcada. Eu vou desmarcar, porque eu não quero essa barra lateral aqui, porque a gente consegue acessar as mesmas opções por aqui, né? Em exibir, ó, tem todas as opções que estavam ali, tá? Então eu vou deixar desmarcado. Muito bem. Agora, né, para a gente ter essa configuração aqui, sempre que a gente abrir o GeoGebra novamente, não precisar fazer de novo a mesma configuração, a gente vem aqui, ó, opções, gravar configurações. Então agora eu posso fechar o GeoGebra e abrir novamente, que vai estar desse jeito. Ele não vai voltar para as configurações padrões, né, com que ele vem. Vou fechar.
Aqui eu não quero gravar porque eu não fiz nada, não fiz nenhuma construção, não gravar nada. E agora eu posso abrir o GeoGebra. Percebam que o campo de entrada não está mais lá na parte de baixo, já está aqui na parte de cima, e todas as outras mudanças que eu efetuei, né, foram gravadas, e a partir de agora, sempre que eu abrir o GeoGebra, ele vai ser apresentado dessa maneira. Para acessar as configurações de layout, a gente também poderia acionar ela por aqui, ó, por essa engrenagem que tem aqui no canto. Então, clica aqui. Aí a gente pode escolher, inclusive, se a gente quer fazer a configuração da janela de visualização, do layout, dos padrões da parte de álgebra, ou aqui configurações avançado. Eu vou fazer as configurações da janela de visualização agora, né? Vai abrir aquela mesma janela que a gente usou para configurar o layout, inclusive aqui, ó, tá aqui, ó, preferências de layout. A gente já fez as nossas opções aqui de preferência e gravamos. Agora eu vou configurar a janela de visualização. Então aqui eu posso escolher, por exemplo, onde que ela vai começar, né? Quando abrir o GeoGebra, onde que vai aparecer aqui, quais são as limitações dessa janela de visualização. Então, por exemplo, o x mínimo é menos 4.3, tá vendo? Ó, menos 4.3 para x mínimo e assim por diante. Também é possível degenerar os eixos por aqui. Então, eu posso escolher aqui fazer dois para x e 1 para y. Olha lá, né? 2 por 1 em termos de x e y. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, que o y, enquanto o y é 1, o x é 2, né? Na mesma escala fica 2 para 1, 2 para x, 1 para y. Quer dizer, eu estou degenerando aqui os eixos, né? Vou deixar como padrão para abrir, vou deixar 1 por 1 mesmo, tá? Mas se a gente quiser mudar, é possível fazer essa mudança por aqui também, além de usar a ferramenta mover, né? Como a gente já mostrou antes, tá? Mover a janela de visualização no caso, né? Bom, além disso, a gente pode optar por exibir os eixos ou não. Então, se eu desmarcar aqui, eu não vou exibir os eixos. Posso também escolher como são os eixos, como os eixos serão representados, tá? Eu vou fazer essa marca agora, que eu prefiro representar os eixos por essa seta aqui. Também é possível escolher a cor dos eixos, tá? Então a gente tem algumas configurações aqui. Barra de navegação para passos. Se eu selecionar exibir, vai aparecer aqui uma barra de navegação, onde eu posso voltar no passo anterior, avançar, né? Eu posso colocar reproduzir, aí ele vai passando os passos automaticamente, tá? Aí eu posso escolher em exibir o botão, né? Para reproduzir, e também o botão para abrir o protocolo, a janela de protocolo, tá? Bom, eu não vou deixar desmarcado, porque quando eu precisar, a gente vem aqui e pode exibir. Não precisa deixar como padrão essa parte aqui, né? E tem mais algumas opções ali embaixo, pessoal. É possível aí mudar a cor do fundo, né? Tá na cor branca, mas a gente pode escolher uma outra cor. Tem mais algumas opções aí para vocês explorarem. Vamos mudar de aba aqui, vamos para o eixo X, né? Então aqui a gente só em relação ao eixo X a gente tem também algumas possibilidades de configurações. Então eu posso esconder só o eixo X ou deixar ele como exibir, né? Eu posso exibir números ou não no eixo X, né? A direção positiva apenas vai mostrar aqui, ó, só a parte positiva do eixo X, né? Tá vendo aquela parte negativa? Não vai ter mais. Então é interessante conhecer essas configurações. Às vezes a gente consegue melhorar, né, uma apresentação mudando um pouco as configurações. Também é possível definir a distância aqui que a gente quer dessas
marcações aqui, né? Então, se eu escolher 2, por exemplo, ó, então eu vou ter os números de 2 em 2, tá? Vou deixar como 1, né? Veja, aqui não degenera o eixo, tá? A gente vai ter, ó, continua 1 para 1, né? Tá vendo? Ó, é o mesmo tamanho, 2, 2. Apenas que as marcações vão aparecer apenas de 2 em 2, tá? Eu vou deixar de 1 em 1 mesmo, né? É o padrão. Também é possível escolher aqui o tipo de marcação, tá? Deixa eu esconder a malha. Então veja, se eu quero marcações aqui no meio, né? Eu posso escolher essa opção aqui. Ou então, para deixar com uma aparência mais limpa, né? Eu deixo essa opção aqui, tá bom? Vou deixar aqui a origem em 00 mesmo, né? Agora vamos para o eixo Y, é o mesmo tipo, tá, pessoal, de opções que a gente tem para configurar, né? Vou pegar aqui a distância como 1 e vou deixar assim também nas graduações. E aqui, finalmente, a gente tem a possibilidade de exibir ou esconder a malha, né? E se a gente marca exibir malha, a gente pode escolher para exibir só as malhas principais ou as malhas secundárias também. Por padrão, o GeoGebra vem mostrando malhas principais e secundárias. Eu prefiro mudar para só malha principal, acho que fica melhor, né? Então, eu vou mudar essa configuração e depois eu vou gravar lá. Aqui também dá para definir a distância aqui da malha, tá? Existe outro tipo de malha para a gente usar, que é a isométrica e a polar, né? Por enquanto, a gente está usando só a malha quadriculada mesmo. Também é possível escolher o estilo de linha da malha. Se eu quiser tracejado, né? Ou pontilhado, tem aqui algumas opções. Além da cor, também dá para mudar a cor da malha aqui, tá bom? Então aí vocês podem explorar melhor essas configurações aí. Eu vou agora gravar essas configurações. Eu quero que o meu GeoGebra, né, abra, quando eu abrir ele, eu quero ter essa aparência aqui. Então vem aqui e clique em gravar configurações. Um pouquinho mais sobre configurações, pessoal. Vamos ver aqui agora, ó, vamos clicar nessa engrenagem e selecionar as configurações padrões. O GeoGebra vem com algumas configurações padrões. Então, por exemplo, ponto livre. Como é que é a configuração do ponto livre? E se a gente cria um ponto livre aqui na janela de visualização, por padrão, ele será exibido, né? A cor dele é essa daqui. Então aqui ele tem essa cor aqui por padrão, né? A gente pode mudar, eu vou mudar a cor dele, colocar, vou deixar essa cor aqui azul, e a gente pode mudar também o estilo por padrão, ele vem no tamanho 5, tá? Ó, posso diminuir. O padrão tem o estilo do ponto também, vou deixar dessa mesma forma. E aí a gente tem também o ponto dependente. O ponto dependente ele vai ter uma outra cor para diferenciar dos pontos livres. Aqui na janela de visualização a gente pode ver isso. Ó. Esses são pontos livres, né? Tá vendo? Esse daqui é um ponto que não é livre. Eu posso segurar e arrastar, não vai acontecer nada. Agora, esse daqui também é um ponto livre. Ó. Posso movimentar ele. Esse também é um ponto livre. Então, a gente consegue diferenciar os pontos que a gente pode clicar, né, e arrastar e aqueles que não, ok? Então, a gente pode diferenciar isso com essas configurações aqui, né? Então, para objetos, para ponto dependente, né, eu vou deixar numa cor diferente mesmo aqui,
Só que eu vou diminuir o tamanho também. Vou colocar o mesmo tamanho para todos os pontos aqui. Aí cada um configura da maneira que achar melhor, tá? Só estou mostrando aqui para ilustrar que existem essas configurações padrões, não só para ponto, né? Você pode configurar aí padrões para todos os tipos de objetos que a gente pode construir no GeoGebra. Aqui nessa janela, pessoal, tem um polígono regular. Eu fiz esse polígono usando a ferramenta aqui, polígono regular, tá? O que acontece, né? Na janela de álgebra aparece aqui poly 1, que é este polígono, e aparece o segmento F, que é o segmento aqui de G até H, né, que foi o lado que eu construí para fazer o polígono regular. Mas não está aparecendo os outros segmentos que são lados também deste pentágono regular, tá vendo? Não aparece na janela de álgebra. Por quê? Porque eles são definidos pelo GeoGebra por padrão, né, como sendo objetos auxiliares. E os objetos auxiliares, por padrão, não aparecem aqui na janela de álgebra. Se a gente quiser, então, fazer com que apareça, é só clicar aqui, ó, nesse item aqui, no canto, que ele vai exibir os objetos auxiliares. Agora está exibindo, né? Se eu quiser que os objetos auxiliares não sejam exibidos aqui, é só clicar de novo, tá? Então, eu vou deixar como padrão para exibir. Então, eu vou mudar esse padrão no GeoGebra. Então, depois eu vou clicar em gravar configurações, tá? Uma outra maneira de fazer isso seria vir aqui em configurações, as preferências de álgebra. E aí tem aqui, ó, a caixa para marcar objetos auxiliares, para eles serem exibidos ali, ó, na janela de álgebra, tá? Uma outra coisa interessante sobre a janela de álgebra é como organizar, né, os objetos. Então, eu posso ordenar esses objetos por ordem de construção ou por dependência, camada ou tipo de objeto. Eu gosto de colocar como tipo de objeto, porque acho que fica mais organizado e mais fácil de identificar um objeto. Se eu quiser um ponto, eu sei que eles estão agrupados aqui. Se eu quiser saber qual o nome de um polígono, eles vão aparecer aqui. Cônicas aqui, etc. Tá? Então, eu vou deixar marcado aqui para aparecer objetos auxiliares na janela de álgebra e vou mudar aqui a ordenação para tipo de objeto. E agora, para a gente ter, eu vou fechar essa janela, tá? Para a gente não precisar mudar mais essas configurações, eu vou gravar configurações. Bom, pessoal, em termos de configurações, então a gente viu aqui, antes dessa aula aqui, a gente viu como fazer as configurações de objetos, né? Quer dizer, mudar o estilo, mudar a cor de um objeto, a espessura de uma linha, etc. Agora a gente fez a configuração da janela de visualização, do layout, dos padrões, da álgebra. Falta essa parte aqui avançada. Bom, então aqui não tem muito o que falar, né? A gente pode fazer algumas configurações gerais aqui, na verdade, né? Como vai ser a aparência de um par ordenado, né? A gente pode fazer alguma configuração aqui do teclado virtual, o tamanho da fonte, né, que eu já comentei, e etc. Aí vocês podem fazer os testes aí, se vocês quiserem, sobre essas configurações. Tem aqui também, no começo aqui em cima, né, a escolha de qual vai ser a unidade de grau, a unidade de medida de ângulos, né, padrão, se é graus, radianos, ou se vai ser no formato graus, minutos e segundos. Tá? Então vocês podem dar uma olhada aí depois. Bom, vou fechar aqui agora e vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte: quando a gente trabalha com números aqui no GeoGebra, né? Então, por exemplo, vou digitar aqui, eu quero 15,780. Então, eu vou digitar 15.780, tá? Não 15, então no GeoGebra a gente troca a vírgula pelo ponto. E dá Enter. Então ele apareceu aqui, ó, um número A, né, 15.78. Vou fazer um outro número aqui, por exemplo, 20,990.
9875, vai. Então, 20,9875, vou dar Enter. Olha, ele mostra aqui na janela de álgebra um número 20,99, não é o número que eu digitei, né? Por quê? Porque ele está trabalhando com um arredondamento de 2 casas decimais. Por padrão, ele já vem com essa configuração. Então, a gente pode mudar essa configuração aqui, ó, opções de arredondamento. Então, posso escolher, por exemplo, trabalhar com 4 casas decimais. Aí sim, ele já mostra as 4 casas que eu tinha utilizado lá e não nesse caso, né, não precisou fazer nenhum arredondamento, tá? Então, opções de arredondamento para números você pode encontrar aqui, tá? Uma outra dica é sobre o rótulo, né, dos objetos que a gente vai criar, né? Ou seja, os objetos novos a serem criados. Então, eu posso... Aqui o modo automático significa que ele vai obedecer aquelas configurações padrões que a gente definiu lá. Mas se eu quiser mudar um pouquinho sobre só os rótulos, não mudando as configurações padrões, eu posso vir aqui, ó, em rotular. Aí eu quero que o GeoGebra apresente o rótulo de todos os objetos que eu criar, todos os objetos novos. Então, seleciono aqui, ele vai rotular tudo que a gente criar. Ou então, eu posso selecionar menos para objetos novos. Então, se eu selecionar isso daqui, quando eu criar um objeto, agora, ó, ele não vai rotular mais, tá vendo? Posso criar qualquer objeto que ele não vai rotular nenhum objeto novo, ó. Não deu o nome da reta, não deu o nome de pontos, tá? Também tem a opção apenas para os pontos novos. Ou seja, se eu fizer uma reta, ele não vai rotular. Mas os pontos, ó, ele rotula. Apenas para pontos novos, tá vendo? Ele vai rotular apenas pontos. Bom, eu vou deixar aqui no modo automático mesmo. E agora que eu já mexi em todas as configurações que eu queria, eu vou gravar para que eu não precise fazer novamente. Então, sempre que eu abrir o GeoGebra de novo, essas configurações que foram definidas ficarão gravadas. Então, gravar configurações. Pronto, agora eu posso fechar o GeoGebra, abrir ele de novo e não vou precisar configurar tudo novamente.